Tem poucas pessoas hoje aqui no centro, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Aonde chegar esta palavra, esta mensagem, que Deus visite cada coração de cada filho e filhas de Deus. Nós estamos aqui não pela vontade do homem, mas pela vontade do Senhor, pela vontade do Espírito Santo de Deus, a qual nos trouxe aqui para levar até você, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, onde queremos meditar nesta tarde de domingo, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 20, aonde diz assim: Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Essa é a promessa de Deus para mim, para você, meu irmão, minha irmã. Neste dia de domingo, Deus tem feito a promessa para cada filho e filhas dele, e fiel é aquele que prometeu. Mas nós sabemos, como diz a história de um pintor, quando o pintor faz um quadro, aquele quadro tem que ser aprovado, aquele quadro ele tem os seus críticos que vão avaliar aquele quadro. Certa vez o pintor fez um quadro, e naquele quadro ele desenhou uma figura de Jesus batendo em uma porta, e aquela porta, aquele homem, aquele crítico observou que aquela porta não tinha uma fechadura, e ele então viu ali Jesus batendo numa porta que não tinha fechaduras, e ele passou a criticar aquele pintor, falou: não, algo está errado com este retrato, com esta pintura. Então aquele pintor olhou para ele e perguntou: o que está errado, meu irmão? O que está errado com isto? Ele então, olhando para aquele rapaz, ele diz: Jesus está ali batendo uma porta, mas esta porta não tem trinco, como ela será aberta? E assim, meu irmão, minha irmã, aonde acabamos de ler no livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 20, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Assim é o Senhor. Nós sabemos que o coração humano, a chave, ele só pode ser aberto por dentro. Esta chave é só você que tem. O nosso coração, o coração do homem, tipifica, simboliza aquele desenho daquele quadro, aquela porta ali que não tinha uma fechadura, não tinha um trinco. Porque Jesus chega a dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei convosco, cearei. E esta é a palavra de Deus. Ele bate, mas nós temos que abrir a porta dos nossos corações, que só se abre para o lado de dentro. Então aquele homem, ele foi bem inspirado pelo Espírito Santo de Deus quando ele fez aquela pintura, porque isso retrata eu, retrata você. Quantas vezes Jesus Cristo não está às portas batendo? Eis que estou às portas e bato, porque ele não chega invadindo, ele bate. E nós estamos vivendo, meu irmão, minha irmã, dias difíceis, aonde muitos não estão dando crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus chega a dizer, Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois ele foi subido como renovo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, eu e você, meu irmão, minha irmã. E hoje é um dia especial, porque a palavra de Deus chega a dizer: enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança. Quando nós partirmos deste mundo, mais cedo ou mais tarde iremos morrer. O que nós teremos feito para Jesus? Sabemos que tudo que o homem faz, o homem, a mulher, tudo que nós fazemos na terra, tudo que nós fazemos em vida aqui nesta terra, isto ecoa para a eternidade. O que você faz, dependendo se seja bem ou mal, isto irá ecoar na eternidade. Tudo que nós fazemos, toda ação tem sua reação, e todas as reações têm as suas consequências. Nós vivemos uns dias onde o nome de Deus está sendo escarnecido, sendo zombado. Nós vemos nos carnavais, na verdade, meu irmão, minha irmã, o próprio carnaval, que para muitos é visto como uma festa, isso na verdade nada mais é do que um ritual satânico,
um ritual diabólico, aonde ali Satanás é adorado. Não foi o Satanás que deu a vida por mim e por você na cruz, meu irmão, minha irmã, foi Jesus Cristo. E todo ano esta figura maligna é adorada como se fosse um Deus, como um semideus. Eles fazem a imagem de Jesus Cristo e zombam do nosso Senhor, do Criador que fez os céus e a terra. Um dia irão se chocar com esta coluna de fogo, quando o arrependimento cair em sua sã consciência, será tarde demais. Nós temos que adorar Deus, quem nos dá a vida eterna, quem nos dá o sopro de vida. Cada manhã, cada dia que estamos, como o salmista chega a dizer, deitei e me levantei porque o Senhor me sustentou. Então até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora, isso entristece o coração. Os carnavais, que quer dizer carne a Baal, uma festa satânica. Se há duas coisas que Satanás ama nessa terra, é o calor e o carnaval, aonde as pessoas se expõem seus corpos à adoração a Satanás. Isso é um perigo, meu irmão. A voz te chama, Jesus te chama suavemente. Ele está à porta, Ele está batendo. Como diz aquele jovem rico, esta noite te pedirão a sua alma. O que tens feito? O que tens preparado? Para quem será? Está chegando todo o carnaval, após isto, uma festa mundana com adoração a Satanás. Você pode ver, meu irmão, após isso só vem desgraça, só traz desgraça, porque a palavra de Deus diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância, mas o Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E esta figura maligna entra ano, sai ano, está sendo adorado como Deus. Ele enganou a terça parte dos anjos no céu. Imagina você, nós que somos carne, somos humanos. É bem mais fácil ser enganado nas astúcias dele, assim como Eva foi enganada. Ele luta para enganar a mim, enganar a você, mas Deus ainda está nos dando um escape uma vez mais. Meu irmão, minha irmã, olha para o Calvário. A palavra de Deus chega a dizer: olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É por isso que estamos aqui, não fazendo a minha vontade, a nossa vontade, mas a vontade de Deus, que é perfeita, que é anunciar a palavra, dizer que Deus é bom, que Deus salva, que o diabo não presta. Jesus veio para te dar vida, vida com abundância. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E cada carnaval, entra ano, sai ano, isso está sendo pior. Adoração satânica. O que ele pode fazer? Satanás não salva ninguém. Ele só destrói a vida, destrói os lares, destrói os casamentos, destrói, meu irmão. Ele só traz desgraça e está sendo adorado como semideus. Essas festas de carnavais que são na verdade rituais satânicos, isso é um portal de demônios que está sendo aberto cada vez mais. Muitas dessas pessoas que gostam de fazer suas macumbas, suas macumbarias, suas feitiçarias, eles estão cada vez mais conquistando espaço nesses rituais satânicos que muitos chamam de carnaval, para blasfemar contra Deus, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Mas um dia irão chocar com a coluna de fogo. Isso irá ser terrível para estes que hoje têm a oportunidade. A palavra de Deus chega a dizer: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. E Deus ainda está chamando o povo ao arrependimento, como foi Moisés, o libertador do Egito. O Egito simboliza mundo. Deus tira um povo de dentro de outro povo, Deus tira a nação de dentro de outra nação, Deus tira uma igrejinha de dentro de outra. Deus está levantando homens com coragem para pregar a verdade, não que isso nos custe a vida. Este carnaval, meu irmão, minha irmã, que para você é uma festa comemorativa, nada mais é, como acabamos de dizer, como um ritual satânico, onde o diabo, Satanás, é adorado e blasfema da cara de Deus, ri do Criador. Isso é triste a gente ver. Pessoas se ajuntam a isso, pessoas possessam de demônios, blasfemando contra o Criador que fez os céus e a terra. Até os céus fechou sua face,
quando o Senhor, o meu Salvador, nosso Salvador, estava sendo crucificado na cruz do Calvário, o céu se escureceu, a própria natureza tampou sua face, para não ver a covardia que a raça humana estava fazendo com o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E saiba você, meu irmão, carnaval, que quer dizer carne a Baal, o seu corpo tem que ser templo do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, não o corpo de Satanás. Satanás, ele usa as pessoas, ele como fantoche faz o uso, faz o bem que ele quer com elas, depois joga na sarjeta e ri de suas caras. Olha como está sendo cada carnaval, um pior que o outro. As pessoas estão saindo dos seus terrenos de macumba, porque o espaço deles está sendo comum, fazer adoração a ídolos, adoração a Satanás. Paganismo está tomando conta deste mundo, mas a palavra deixa bem clara: o mundo jaz do maligno. Essa terra é o Éden de Satanás. A palavra de Deus chega a dizer, 1 Pedro 3,7, terras de serra que hoje existem estão reservados como tesouro para o fogo. Deus vai queimar esta terra, a mesma terra que matou aquele povo no tempo de Noé, a mesma água que matou aquela nação, aquele povo que tiveram a oportunidade de ouvir a pregação de Noé por 120 anos, zombando dele. Esse velho está louco, dizendo que Deus vai julgar essa terra, que Deus vai matar essa nação. Esse velho está louco. A mesma água que julgou aquela nação, que eliminou aquela raça, foi a mesma água que salvou Noé na arca, na época do dilúvio. Aleluias. Então Deus, meu irmão, está nos dando mais uma vez a chance, o tempo, a oportunidade. Ezequiel chega a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, pois por que razão morrereis? Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus maus caminhos. Deus tem enviado um mensageiro, Deus tem enviado sua palavra, Deus tem enviado um profeta da era, chamado William Malumbrana, para nos trazer a luz da palavra, o anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, o anjo de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, para nos trazer o arrependimento, a luz da palavra, no fundamento apostólico, fundamento bíblico. Se não fosse ele, nós não saberíamos que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, Atos 8, versos 15 e 16, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 10, 47, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, verso 5, batismo ali em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo batizando aquele povo. Então não há batismo na Bíblia, em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, que é paganismo, foi criado por Roma. Roma também chegará o seu dia que eles irão prestar conta com Deus, com todos os cristãos que eles matou na época da Inquisição Negra. Na época da Inquisição, foram mais de 68 milhões de cristãos assassinados, a fio de espada, a fornalha, a jogados à arena para ser devorados por leões. Roma tem um grande acerto com Deus. Eles estão tão longe de Deus quanto o sol da terra. Batismo no Pai, Filho e Espírito Santo, que é paganismo, não perdoa pecado. É como você enfiar um pato dentro da própria água. O pato não se molha, a água não penetra nele. Faz um teste para você ver, mergulhe esse pato na água, ele vai continuar seco, a água não tem poder sobre ele, não tem efeito. Assim é o batismo pagão, não de Pai, Filho e Espírito Santo, que é a trindade, que é antibíblico, não tem Bíblia para isso, não existe na Bíblia. Você desce o pecador seco e sobe o pecador molhado, seus pecados continuam, porque a palavra de Deus chega a dizer, em Lucas 24, 45, e em seu nome se pregasse, assim convinha que o Cristo padecesse, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Destas coisas sois vós testemunhas. Ficardes, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Os discípulos ficaram lá, até que do alto foram revestidos de poder, e veio sobre eles o Espírito Santo. É perguntar a Pedro e aos demais: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe na Bíblia nome nessa trindade, nesses títulos.
Pai, Senhor, eu tenho um pai, o nome do meu pai é José. Ele tem um filho, o nome do filho não é filho, são títulos. Adriano. Então são títulos, Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo ser ungido, como a metamorfose de uma lagartinha. Primeiro, aquela lagarta, ela é uma lagartinha, uma simples lagarta. Após ser lagarta, ela se torna um casulo. Após aquele casulo, ela sai uma linda borboleta voando. Uma simples ser, 3 metamorfoses. Uma comparação para que você entenda. Mas não é 3 pessoas distintas, nunca foi. Foi a mesma pessoa em 3 manifestações. E um só ser, uma só criatura. Como Jesus Cristo, Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo ser ungido. Que você entenda, meu irmão, por graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, a mensagem que nós queremos levar até você é essa nesta manhã. Nós fazemos a vontade de Deus, que é levar o Evangelho ao ouvido das pessoas, e do seu ouvido quem leva para o seu coração é Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais vossos corações. Jesus diz: credes em meu Pai, credes em mim, na casa de meu Pai há muita morada, e eu e o Pai somos um. Jesus nunca foi a segunda pessoa, nem a terceira. Ele é o mesmo Deus, o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. São João capítulo 10, versos 30, eu e o Pai somos um. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Dê crédito à palavra de Deus. Carnaval é uma festa satânica, é um ritual diabólico. Isso está invocando demônios, criaturas do inferno. Isso irá te destruir, irá te matar, irá trazer desgraça na sua vida, na vida de sua família, porque é uma festa, não é uma festa como você pensa, é um ritual satânico, diabólico, onde todo tipo de feiticeiro, de macumbeiros, estão ali enrustidos no meio, invocando Satanás, espírito maligno, espíritos mortos. Isso só traz desgraça para a sua vida. Se você morrer hoje sem Cristo, para onde você vai? Como aquele jovem rico quando teve um encontro com Cristo: Senhor, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Vende tudo quanto tem, desprende dessas coisas mundanas e segue-me. Ele achou duro aquele discurso, mas então ele morreu, e a Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Lázaro era um leproso, cheio de chagas, os cães lambiam suas feridas, ele comia das migalhas que caía, sobrava da mesa daquele rico. Mas olha a diferença: ele morreu e foi levado pelos anjos, está na glória, no paraíso. E aquele jovem rico morreu e foi sepultado, e no Hades, ao longe, viu Abraão e Lázaro, e disse: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe na água a ponta dos seus dedos, e me refresque a língua, pois estou em grande tormenta. Abraão disse: filho, há uma barreira entre nós e vocês, os que estão aqui não podem passar para lá, nem os de lá para cá. Ele queria sair lá do Hades. Permita para que eu vá pregar para meus irmãos, para que não venham para este lugar de tormenta. E você vê, meu irmão, ele queria sair lá do inferno, do Hades, para ir pregar para os seus irmãos, para que eles não fossem para aquele lugar de tormenta. Que só quem está lá sabe. E hoje aquela voz está ecoando em seu pensamento, em sua mente. Jesus, a voz de Deus ecoando: vem, segue-me. Está sendo o juiz dele hoje, esta voz. Por isso que a palavra de Deus diz: se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Vem, segue-me. Eis que sua porta e bato, se abriu eu entrarei e cearei convosco. Não seja você como aquele jovem rico, mas seja um Lázaro, seja o que seja um leproso, que seja um mendigo, que seja o mais pobre, o mais miserável, mas tenha Deus em seu coração, que a riqueza maior é ter Deus. Melhor você morrer leproso, pobre e com Deus, do que morrer rico sem Deus. Então esta mensagem, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe nesta manhã. Com fé no Filho de Deus é a fé que vence o mundo. Creia, único batismo no Senhor Jesus Cristo, uma santa ceia bíblica, vinho tinto, pão asmo. É cantado no sistema religioso hoje: um vinho sem mistura ele dá, mas na hora da ceia dá um suco de uva e pão com fermento. Mas a palavra de Deus é um vinho puro e um pão sem fermento. E o lava-pés, são mandamentos do Senhor. Se eu fiz essas coisas, bem-aventurados sois vós se as fizerdes. Então que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. Com fé no Filho de Deus é a fé que vence o mundo. E a mensagem que os ouvintes acabam de receber também é da voz do 7º anjo, que Deus prometeu que enviaria nesses últimos dias, o anjo de Malaquias capítulo 10, verso 7, que veio trazer um povo à luz da palavra. Grande e terrível dia,
grande para o que aceitar a mensagem da hora, que aceitar a palavra, o fundamento apostólico, terrível para quem rejeitou. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, e meus agradecimentos ao precioso pastor Márcio, presidente prudente, um homem que tem Deus em seu coração. Muitos hoje erguem suas mãos e falam: eu sou pastor, mas na hora de demonstrar isto, tem um coração duro. Não estou julgando, mas apenas o que a gente vê no dia a dia, como experiência. Mas o verdadeiro pastor, ele tem um coração de pastor, ele tem um ouvido de ovelha, ele sabe ouvir uma ovelha, ele se preocupa com as suas ovelhas, com o seu rebanho. Esse é o bom pastor, que ele tem o alimento da hora, a mensagem da hora. Igual Deus disse: eis que vos darei pastores segundo o meu coração, que apacentarão meu rebanho. Então Deus ainda tem dado homens bons, pastores bons, que é bíblico isto. Efésios 4, versos 11. Pastores, evangelista, e Ezequiel, não me lembro muito bem disso ali, mas ali Deus fala: eis que vos darei pastores segundo meu coração, que apacentarão meu rebanho com amor. Então, pastor Márcio, que Deus continue abençoando o senhor, este coração bondoso, cheio de Deus, cheio da unção do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando o senhor, um homem de Deus que tem aí, tido uma boa recepção com a minha pessoa. Meus agradecimentos ao pastor Márcio, presidente prudente, Márcio Costa. Que Deus abençoe o senhor, pastor Márcio. Um abraço. E a todos.